Boa tarde, Gabriel. Sou Daniel Sapava, Rio Grande do Sul. Fiz esse vídeo para saber qual a forma ideal para evitar a coccidiose, as diarreia e os vermes nos primeiros dias dos pintinhos. E também qual a melhor lâmpada para aquecimento deles. Olá, na aula de hoje vamos conversar com nosso amigo Daniel, lá de Caçapava, Rio Grande do Sul. Me perguntou para nós qual que é a melhor forma de não ter coccidiose, não ter problemas com vermes e nem problemas com salmonelas nos pintinhos nos primeiros dias. Vamos lá, primeiro ponto, o segredo primordial é a tela do viveiro. Quando vocês criam, aqui por exemplo nós temos a maternidade da Shockmaster e tem um detalhe muito importante, vejam só. Aqui nós temos um separador, vou explicar para vocês por que serve. Quando a gente cria os animais na tela, o que acontece? Você corta o contato direto com as fezes. Dessa forma, todo tipo de doença digestiva que seja oriunda das fezes, vocês não vão ter. Ou se tiver, é em menor escala, questão de 1, 2, 3%. Por que acontece? A tela separa as fezes dos animais. Só que, se fizer um viveiro, se for utilizar um viveiro, por exemplo, aqui nós utilizamos da Shockmaster, e a gente não limpar, não vai adiantar nada, porque a fezes vai aumentar e vai chegar até as aves. Então aqui, por exemplo, a gente limpa sempre a cada 24 horas. Então, sempre na parte da noite, a hora que as aves estão mais calmas, a gente acaba fazendo a limpeza disso. Dessa forma a gente consegue evitar o contato com as fezes e evitar esse tipo de doença. Quando eles vão para os outros viveiros, para as outras maternidades da Shockmaster, é a mesma coisa, tudo com tela. Essa é a melhor forma de evitar doença digestiva. Sempre pela prevenção, e prevenção se faz com estrutura e com manejo correto. Segunda questão que ele perguntou, qual que é a melhor lâmpada para pintinhos? Pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho em todos os módulos, tem mais um módulo aqui para baixo, acho que não está pegando aí na câmera, mas eu tenho controle total da claridade. Essas lâmpadas aqui, elas não esquentam, são lâmpadas LED. Isso é extremamente ideal, vejam só. Não é ideal pôr o pintinho na lâmpada. A lâmpada, ela aquece não de forma homogênea, ela aquece em volta do bulbo. Então, ao redor da lâmpada vai estar quente, distante dela não. Então, o que acontece? Além dela ter um calor apenas localizado, diferente de uma resistência, por exemplo, aqui dentro nós temos resistência. Então, eu consigo configurar aqui, ó, por exemplo, se eu quiser pôr aqui 32 graus. Vejam só. Ó, subindo a temperatura. Por 33. Aqui agora, se eu fechar isso daqui, vai para 33 graus. Se eu quiser reduzir, colocar 20 graus, só alterar o termostato. Então aqui eu consigo criar as aves de acordo com a temperatura que precisa. Porque o pintinho na primeira semana dele, ele precisa de 32 a 34 graus de temperatura. Na segunda semana, já vai precisar de 30 a 32 graus. Sempre por volta disso, ou seja, não é uma temperatura fixa. Então, quando você faz uma lâmpada, você não tem esse controle do termostato. Então, a resistência é a melhor opção. Se não bastasse isso, o que acontece? Exemplo, aqui, então, digamos que o pintinho cresceu, tá com 2 semanas, eu venho aqui, ó, e vou reduzir. E põe a temperatura que eu quiser aqui. O que acontece? Se eu pôr na lâmpada, eu não tenho esse controle. E outra questão, além da questão do calor ser localizado, na resistência não, ela aquece de forma uniforme e não prejudica os pintinhos, a lâmpada tem uma questão muito importante. As aves na lâmpada elas acabam crescendo menos, porque os seres vivos, os animais em si, eles crescem a partir do momento que eles dormem. Boa parte do crescimento ocorre durante o sono. E para o crescimento da parte do dia ocorrer, tem que ter uma boa noite de sono. Ele tem que ter um período grande de sono. Quando vocês fazem a opção de lâmpada e não de resistência elétrica, o que acontece? Quando vocês fazem a opção pela lâmpada, vocês acabam privando o pintinho de ter um bom descanso, de dormir com tranquilidade, de ter um sono profundo. Quando não acontece isso, o pintinho acaba comendo mais, porque ele está mais tempo acordado, ele acaba defecando mais, então é mais cocô para vocês limparem, e ao mesmo tempo que ele dá prejuízo, porque ele não está crescendo, tanto quanto ele cresceria se estivesse dormindo mais, ele está comendo mais,
sendo que a conversão alimentar dele vai lá embaixo, ou seja, não é o quanto que ele come, o quanto que ele cresce, não, é o quanto ele come, dorme, as doenças que não chegam até ele, então é um conjunto. E na lâmpada vocês acabam impedindo que isso aconteça de uma forma natural, então a lâmpada não é o ideal é resistência elétrica, e na resistência vocês controlarem a temperatura. Eu já prefiro esses viveiros prontos, muito mais prático, tanto limpeza, para mover e tudo mais. Quem for construir, sempre procure construir, no site da Choque Master mesmo, tem uns kits prontos para vocês construir, já com campana, já bem resistência, tudo. Cada um faz a forma que achar da melhor maneira, né? E lá já vem com o termostato, que é o mais importante para vocês fazerem o controle da temperatura. Então lembrando, lâmpada não é o ideal. Ah, mas tem a questão da lâmpada infravermelha, tem a questão da lâmpada preta, azul, roxa, vermelha. Pessoal, sempre a melhor opção para o nosso tipo de negócio é a resistência. E vocês fazerem o controle de luz. Então, por exemplo, durante o dia eu deixo ele aqui aceso. Durante a noite eu apago. Por quê? E durante os 3 primeiros dias eu deixo 24 horas aceso, que são as primeiras 72 horas. Por que nas primeiras horas fica tudo aceso? Porque é o momento que você precisa que o pintinho coma mais, que ele fique mais ativo para que ele tenha um bom desenvolvimento. Porque se o pintinho saiu do ovo e ele acabar comendo menos nas próximas horas, esse pintinho ele vai crescer menos. Então as primeiras 3 dias é importantíssimo que ele coma e beba o suficiente. Por isso que a lâmpada fica acesa. A partir disso não, é o contrário. Ele precisa dormir mais tempo e ao mesmo tempo ter uma boa alimentação. Como a gente faz isso? Controlando a claridade. Espero que tenha ficado claro para o nosso amigo as dúvidas dele. Quem tiver mais dúvidas, pessoal, envie para a gente, nós vamos responder para vocês. Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e abençoe os bichos de vocês. Até a próxima aula, um grande abraço.